Olá, virginianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Virgem? Vamos lá. Ok, meus queridos, tem uma energia aqui de uma mudança extremamente positiva para vocês, principalmente no que tange a uma restauração aqui, tanto num sentido emocional quanto num sentido mental. São aqueles momentos das nossas vidas em que a gente faz certas mudanças antes de que alguns acontecimentos majoritários, sabe, venha tudo por água abaixo. Então antes a gente já começa a detectar que precisa de mudança em algumas áreas, que a gente precisa dessa renovação, que a gente precisa resgatar a nossa força, o nosso tchatcha, os nossos ideais, né? Aquela energia que eu falo para vocês do Chi, do Prana, da energia divina e de vida. Então a gente sente que a gente precisa dessa renovação antes que literalmente a casa caia. E é até muito interessante falar para vocês aqui dessa representação que vem aqui no arcano da torre, que às vezes, né, gente, assusta muito. Eu gosto dessa representação que faz alusão a mitologia de Baba nórdica, né? E ela representa a Baba Yaga. Então aqui é bem diferente essa representação e eu gosto quando vem essas representações diferentes em certos arcanos, porque às vezes o que acontece, né? Por essa associação de um arcano, de uma carta, estar associada a uma determinada palavra-chave, então às vezes parece que é só aquele significado para sempre, sabe assim? Então, eu vi uma torre, pronto, já assusta, a pessoa sai do vídeo, já não quer saber mais nada, ai meu Deus, só a carta da torre. Gente, não é assim, ok? Cada arcano, pelo menos na minha mesa, ok? No tarô que eu pratico, cada arcano ele tem um universo. Então eu costumo brincar carinhosamente, com muito respeito que eu tenho por vocês e também pelo esse instrumento sagrado que é o tarô. Eu gosto muito de pensar, para quem assistiu o filme Nárnia, eu gosto de pensar naquele guarda-roupas, sabe? Abre as portas, você entra num universo, assim, sabe, de possibilidades grandiosas e infinitas. Então, para mim, cada arcano, ele tem dentro dele essas possibilidades infinitas, e ainda mais quando nós temos outras cartas. Então, não se assustem, tá? Pelo menos aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques, não precisa se assustar porque veio a carta da torre aqui. Eu acho extremamente positiva nesse momento para vocês, tá? Ela traz um olhar muito, muito, muito positivo, que é sobre aquilo que eu falei, que quando a gente percebe que já começa a fazer algumas rachaduras, sabe, em algumas áreas das nossas vidas, pede aquele momento de mudança. Então, antes
que literalmente tudo venha abaixo, que aí é aquele significado mais tradicional que a gente vê associado ao arcano da torre, que é fantástico, um dos arcanos que eu mais aprecio, mais admiro. Então, assim, antes disso acontecer, você já realiza as mudanças necessárias para poder tomar outros rumos, outro curso de vida aqui. São aqueles pontos das nossas vidas. Nós estamos num ano, gente, de energia 9. Então, é um ano de uma frequência muito alta de completude. Então, assim, daqui precisa mudar. Ou a gente vai ativar certas coisas para que a gente chegue no 10, ativando essas frequências que a gente quer, ou o contrário também se faz. Então, ou a gente vai desativar certas coisas para que isso não chegue naquele ápice do 10. Entende? Então, assim, é um ano em que a gente vai ver que certas coisas vão continuar fazendo parte das nossas vidas, é um ano que traz essa energia de ápice. Então, muitas coisas vão fazer parte das nossas vidas, enquanto outras não vão fazer mais parte das nossas vidas. E aí que vem esse auxílio aqui, essa orientação da carta da torre, me mostrando que vocês, muito antes de vir tudo abaixo, vocês já têm essa iniciativa. E Anne, quais seriam essas iniciativas, né? Quais seriam as ações que a gente pode ter? Então aqui, gente, o que vem para vocês são aqueles momentos, daqueles insights que vêm como um flash, sabe? Que a gente é tomado, assim, em algum determinado momento, em alguma determinada situação, ou às vezes quando algo específico acontece. Exemplo, eu vou dar aqui alguns cenários para vocês, porque vocês sabem que a leitura é geral, então eu sempre trago para vocês diversos cenários, ok? Mas lembra sempre que é uma leitura geral. Então guarda sempre dentro do seu coração aquilo que dá aquele quentinho, sabe? Aquilo que faz bem para você, que ressoa de alguma forma, que contribui positivamente. O que não for, você deixa aí. Mantenha sempre esse bom senso de pensar sempre com a sua própria cabeça. Aquilo que eu falo para vocês, que até fiz um post lá na minha outra mídia, tem o link aqui, tá? Para vocês. Aliás, gente, tem sempre tudo explicadinho aqui na descrição, tá? Eu sempre deixo tudo certinho para vocês, tudo arrumadinho para que fique bem fácil de vocês encontrarem algumas outras informações que às vezes vocês podem querer, tá? Então tá sempre aqui na descrição. Bem embaixo do título do vídeo tem ali uma partezinha, tá escrito assim, mais. E ali você clica, vai abrir uma janela e vai ter toda a descrição do vídeo. Lá tem todos esses links, tá bom? Acho legal explicar isso para vocês, porque às vezes o que para alguns é simples, para outros pode não ser. Então, né, a ideia é que todos possam ter a possibilidade de acessar. Então eu fiz um post lá falando sobre isso, né? Você está pensando ou sendo pensada, né? Então, é importante a gente sempre ter esse olhar. Então vou citar aqui um exemplo de que, por exemplo, você está ali no seu trabalho, tá? E aí você já está vendo que tem algumas coisas que estão pedindo mudança. Você já não está criando da forma como você gostaria, você já não está mais feliz da forma como você ia, toda animada, todo animado, sabe? Ia lá, comprava roupa nova, sabe assim, quando a gente vai com aquele carinho, comprava roupa nova, investia. Hoje você já não tá mais assim. Já, sabe, não é que você vai de qualquer jeito, mas assim, você já não tem mais aquele tchá-tchá, não tem mais aquele tesão de antes, né? Perdeu aquele glamour, perdeu, né? Foi se evaporando, não está preenchendo mais. Exemplo, podemos estar falando de um relacionamento? Também, às vezes uma amizade, ou até às vezes sobre alguma resolução na sua vida mesmo. Alguma coisa particular. Esse ano muitas vezes a gente vai sentir esses momentos em que a gente fala assim, nossa, é a hora da reviravolta, é agora que eu vou, sabe, vou mudar determinadas coisas aqui que vão mudar o curso da minha vida completamente daqui para frente, né? Então, é aquele momento em que você tá lá no seu trabalho, fazendo determinada coisa, utilizando o exemplo do trabalho, que você pode levar para qualquer outra área da sua vida, tá? E aí, de repente, vem aquele sentimento, vem aquele pensamento, principalmente aquele pensamento. E aí no pensamento vai acabar, é como essa carta aqui, que é como se fosse um princípio de uma fonte. Então assim, ela começa a jorrar a água e vai colocando, vai preenchendo a outra
o outro cálice, e outro cálice, e assim sucessivamente. Então, quando você vê, parece uma sucessão de coisas que vão desencadeando dentro de você, que você fala, misericórdia, é agora ou nunca. Porque agora expandiu isso dentro de mim, já deu esse start, né? Já começou esse processo e agora eu não consigo retroceder, porque eu já sei dentro de mim que dentro dessa estrutura, e aí a gente vem falando da carta da torre, né, que eu falei para vocês não se assustarem. Então assim, a gente vê aquela estrutura sólida da torre que você não cabe mais, porque você já chegou num patamar de consciência que não cabe mais naquele formato, naquele trabalho, naquele relacionamento, ou num estilo de vida que às vezes, gente, pode ser que seja algo que vá reverberar por todas as áreas, né? Cada um de vocês isso pode estar reverberando em um momento, né? Ou às vezes pode ser que seja aquela leitura que por conta da afinidade, e aqui eu vou entrar nesse assunto falando dessa carta, e por conta da afinidade, dos laços de amor que às vezes a gente constrói, às vezes não, né? A gente constrói na jornada das nossas vidas com certas pessoas especiais. Às vezes o que pode acontecer? Por conta dessa proximidade, aí você tá lá, entra no YouTube, aparece o vídeo, você sente o chamado. Esse ano também vai falar muito sobre isso, desses momentos de intuição, desses glimpses que vem, a gente se vê direcionado a fazer determinada situação. Então você clica lá no vídeo e fala, nossa, amei a leitura, Anne, mas não é para minha energia, é para de uma amiga, ou é para né, um amigo, ou para a pessoa que está comigo, meu parceiro, para minha parceira, enfim, né? E aí, o que eu falo para vocês? Gente, pode ser super isso, tá? Pode ser sim. Por quê? Por conta dos laços de amor. E aí, você é a pessoa que vai levar essa mensagem. E aí eu digo para vocês, super recomendo que se você puder assistir a leitura com essa pessoa, se você puder compartilhar, caso você não esteja tão perto, né? E fale para essa pessoa assistir. Porque às vezes o recado vem através de você por conta dos laços de amor, que vocês sabem que não existem fronteiras, não é, meus queridos? O amor não tem borda, o amor não tem limite, ele simplesmente flui de coração para coração. Tá bom, meus queridos? E falando dessa energia amorosa, aqui uma frequência que eu gosto muito de uma pessoa que já veio essa frequência para vocês, tá? Se não me engano, foi em uma das leituras que eu fiz ainda neste ano. E essa energia volta novamente, tá? Sob essa presença espiritual. É uma força, uma energia yin. Pode ser que a gente esteja falando sobre alguém, uma mãe, uma amiga, uma tia, uma avó, porque ela tem essa energia yin, essa energia mais nutridora, essa energia mais acolhedora, essa energia, né, desse colo que a gente tem das mulheres das nossas vidas, né, nossas mamães, nossas avós, enfim. Né? Então, assim, pode ser que seja, mas também não, né? É uma energia, é um arquétipo aqui, tá bom, meus queridos? Pode ser também aquele pai muito carinhoso, enfim, leve para a sua realidade. Mas é uma frequência de uma pessoa que ela faz, gente, exatamente isso aqui naquele momento em que você percebe que essa fonte, imagina uma fonte que ela está sendo alimentada, tem a água acontecendo, né? Mas ela está ligada na energia, ela está na tomada, ok? Então imagina que por um determinado momento ou a energia vai falhar, ou então o cabo, o plug vai soltar um pouquinho da tomada, e aí você vai ver que a água vai e não vai ter força para continuar retroalimentando e fazendo esse fluxo constante. Essa é a situação de vocês neste momento. Então começa a trazer uma certa frustração, começa a trazer um certo borocochô, porque você vê que não está fluindo. Exemplo do trabalho, você vai para o trabalho sem aquela alegria, sem aquela motivação. E aí às vezes vem até aqueles conflitos existenciais que a gente se questiona e fala assim, poxa, mas eu não estou sendo agradecida. E eu tenho certeza que vocês vão falar exatamente isso para mim aqui nos comentários. Anne, é exatamente isso que está acontecendo. Eu sinto que eu não estou sendo grata, que eu não estou sendo grato pelo meu trabalho, que é uma bênção hoje em dia, né?
ter um trabalho é uma dádiva, mas dentro de mim não tá dando aquela, né? Não tá fazendo que nem uma cola, né? Não tá fazendo sentido. Entende? Então, assim, você às vezes até se sente chateado porque parece que você tá indo só porque tem que cumprir, né? Então, o que que acontece sobre esse exemplo da fonte? Essa pessoa, através dos laços de amor, ela supre, emanando amor, derramando essa energia para fazer com que essa engrenagem volte a girar. E através do olhar positivo que a gente vai tendo através desse exercício que nós temos, que é um exercício e é um hábito, eu falo isso sempre para vocês, que toda mudança nas nossas vidas ela tem que se transformar num hábito, principalmente quando a gente fala de coisas nossas, né? De hábitos nossos. Então, assim, até que isso incorpore dentro de nós, a gente tem que repetir, para que fique fácil, para que fique fluido. Então, é muito sobre isso, né? É o olhar positivo que a gente tem que exercitar. E enquanto não fizermos a mudança, é aquilo que eu falo para vocês, daquele meio tempo, daquele in-between. Então, Anne, eu já sei que não tá legal, eu já sei que eu tenho que mudar, mas ainda não consegui fazer essa mudança, ainda não vi possibilidades de fazer essa mudança. Tem inclusive uma energia aqui para vocês sobre o pensamento, eu já vou falar sobre isso, né? Mas essa pessoa, ela auxilia você a ter um pouco mais de energia para poder enxergar as coisas positivas que estão acontecendo, mesmo quando você levanta de manhã, coloca sua roupinha, vai trabalhar e já não tá mais comprando uma roupinha nova, né? Porque já não tá dando mais aquela alegria, já não tá te dando mais aquele ânimo. Mas isso não significa que você não vai fazer o seu melhor, entende? Enquanto você não consegue fazer a mudança, você vai continuar fazendo o seu melhor, você vai continuar se esmerando, você vai tentar fazer de tudo um tanto para fazer essa fonte ligar e te dar uma estrutura para que você segure este momento de transição, uma vez que você sabe que a estrutura já foi embora, né? Já começou a apresentar as rachaduras, como eu falei, até fazendo alusão à carta da torre. Então, assim, estrutura mesmo, você sabe que você não tem, mas você tem a força, que é aquilo que eu falo para vocês, que todo o poder que a gente precisa está dentro de nós. Que poder que é esse? É o poder de Deus, é o poder do divino, é o poder também que deriva de certas através desse amor, né? Que nos empodera, que nos auxilia, que nos capacita, que nos abraça, também das pessoas que nos amam, principalmente dessas energias de pessoas que já estão num outro plano. Aqui é uma energia espiritual, ok? De uma pessoa que, como eu falei, através dos laços de amor, está suprindo aquilo que nesse momento está escasso, ajudando você, amparando você, para que você se conecte com a sua força e consiga sustentar esse momento de transição. Tá bom, meus queridos? Aqui vem para vocês momentos de plenitude, momentos de conexão, como por exemplo, você chegar do seu trabalho, ou de repente, se for uma situação, Anne, não é sobre trabalho, mas é sobre a minha vida mesmo, sabe? Já me aposentei, mas sinto que precisa de mudança, sinto que de repente no lugar onde eu estou não tá mais legal, a cidade não tá me atraindo mais, enfim, né? São aqueles pontos em que a gente fala assim, nossa, é esse tipo de estrutura, gente. Eu falei sobre o guarda-roupas, né? Então vou voltar no exemplo do guarda-roupa, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer e que pode estar associado a trabalho ou não, a pessoas também. Mas imagina que você abre o seu guarda-roupas e aí você puxa uma peça e você fala assim, misericórdia, eu tava doida, né? Quem de nós nunca, né, gente? Então, assim, eu tava doida quando eu comprei isso, porque eu não vou usar hoje, não tem nada a ver mais comigo essa peça, entende? É sobre isso. É exatamente esse momento, não te diz mais nada, não significa mais nada. Não, você não consegue ter troca, não consegue interagir com aquilo. É uma estrutura que já está se desmanchando. É como o exemplo da roupa, não cabe mais em você. A gente, quando a gente se veste
para expressar a nossa essência, né? Para a gente colocar um pouquinho, a roupa representa um pouquinho da nossa personalidade, de quem nós somos, da nossa essência, né? Então é uma forma de a gente transmitir isso através daquilo que está no nosso exterior. Então imagina você colocar uma roupa que não tem nada a ver com a sua personalidade, com quem você sente que você está vibrando naquele momento. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá bom, meus queridos? Uma outra coisa que é importante falar para vocês é sobre essa questão do pensamento. E eu sempre falo para vocês que o pensamento, ele é fundamental para que a gente possa dirigir as nossas vidas sem tomar atitudes, por exemplo, num sentido de, não tá bom, então eu vou jogar tudo pro alto, vou colocar a casa abaixo, vou me separar, vou sair do emprego, sabe assim? Porque eu não tô feliz, porque eu tô entediada, eu tô entediado. Eu já vou falar sobre a questão da pausa aqui, que é importante. E aí você toma uma atitude passional. E aí vem a estrutura, que é importante, essa estrutura é importante e é uma orientação muito valiosa aqui para vocês sobre essa questão do pensamento organizado. Aqui, veja, lembra um pouco a Lemniscata, lembra um pouco o símbolo do infinito. Então é aquela energia de movimento, ou seja, é um pensamento que, enquanto aqui não está alimentando, esse pensamento ele se alimenta. Não é que você vai fritar, né, de tanto pensar, não é isso, né? Mas é no sentido de você estruturar e pensar em possibilidades harmoniosas de estar fazendo as mudanças que são necessárias. E principalmente no que tange a buscar estratégias, buscar soluções através da sua energia do campo mental, de buscar essas estratégias, quais são as melhores soluções, quais são os melhores caminhos para que eu possa sair dessa situação sem colocar tanto sentimento, tá lá, você já sabe que não tá legal, né? Emocionalmente falando também. Mas sem fazer com que isso seja algo que você vai fazer no calor das emoções, de uma forma impensada. E aí depois você venha se arrepender das atitudes que você venha tomar. Vale lembrar sempre que a nossa vida, como já dizia a querida Cora Coralina, é uma grande colcha de retalhos. Então nós vamos modelando essa nossa colcha através das escolhas que a gente vai fazendo, né? Então assim, eu vou levantar pela manhã, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tomar um copo de água, eu vou ao toalete, eu vou me alongar, o que eu vou fazer primeiro? Tudo isso que a gente começa, inclusive, depois tem uma coisa importante para falar para vocês, tudo isso que a gente começa, principalmente nas primeiras horas, vai modelar completamente a energia dos nossos dias. Entende? Então, assim, são as escolhas. E através dessas escolhas eu sei que vocês estão fluindo, saindo de uma situação que não estava legal para um momento melhor, onde você sente que você, através principalmente dessa consciência que se expandiu, você consegue fluir para um lugar onde você se sente mais nutrido, sabe? Que faça sentido para você, que te dê criatividade, que te dê inspiração, que te dê ânimo. Porque aqui, independentemente se está associado a trabalho ou a relacionamento ou a você mesma, estamos falando sobre se sentir inspirada novamente, se sentir inspirado novamente. Então, às vezes pode estar representando até aqui uma mudança de ares, né? De repente uma mudança de casa, uma mudança de bairro. Às vezes pode ser não necessariamente sobre pessoas, mas às vezes pode ser sobre uma mudança de ambiente aqui também. Né? E você fala assim, nossa, eu tenho certeza que isso vai renovar as minhas energias, vai me fortalecer de tal forma, né, que vai me fazer super bem, tá? Então, falando sobre essa frequência de momentos de completude, momentos de contemplação, olha o que veio aqui, misericórdia, que lindo, gente, isso é uma super confirmação. Esse ano, gente, vai falar muito, tá? Não só sobre essa questão da intuição, desses momentos que a gente vai ter de momento eureka, que eu brinco com vocês. É importante nós termos principalmente nesse tipo de situação. É importante a gente ter um minutinho do dia, sabe? É importante a gente ter uma hora do nosso dia. Enfim, é importante você ter um momento para que você dedique esse tempo para você.
sabe? Eu sei que a vida tá corrida, eu sei que exige muito de todos nós, não é só de vocês, de mim também, me coloco também, pode me colocar nesse caldo aí, nessa sopa, né? Pode me colocar nesse guisado aí, nesse preparado, ok? Guisado é o nome de uma produção culinária. Então, assim, você pode me colocar nisso porque faz parte também, eu também tô nisso, tá? Então, assim, eu sei que tá tudo muito corrido, mas é importante que você tenha um tempo para cuidar de você. Então aqui vem aquela energia de repente você chegar em casa, tomar um banho, sabe? Fazer uma prática contemplativa, algo que, gente, eleve a sua energia. Algo que faça você aliviar tanto os pensamentos quanto os sentimentos. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. O pensamento, quando fica, a cabeça quando fica pensando muito, vai acabar também esgotando a nossa energia. Vai acabar mexendo também com as nossas emoções, porque levanta uma série de coisas. E a gente vai começar a sentir uma série de coisas. O pensamento gera os sentimentos, entende? Então, assim, é importante para que você coloque tudo no lugar e entre nessa energia também de conexão com o divino, conexão com aqueles que amam você, aqueles que estão vibrando por você, pelo seu sucesso, pela sua realização. Né? É importante que você consiga organizar, harmonizar as suas energias através de práticas que para cada um de vocês vai ter um significado. Depois eu vou tirar um oráculo que traz práticas para a gente ver o que mais que pode estar vindo para vocês. Também tem as ativações a nível de chakras, que eu vou passando para vocês na leitura, e tem o nosso mantra também de poder. Tá? São formas de você sempre estar elevando a sua frequência, de você sempre estar ativando ainda mais as energias disponíveis aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, tirei essa carta aqui, essa carta, gente, é uma super confirmação, tá? E é muito interessante porque nós temos até o presente momento, nós temos abrindo e fechando a energia do número 6. Olha que lindo isso, né? Justamente essa energia de harmonia, de completude, que não estava acontecendo. Lembra do exemplo da fonte que eu falei, né? Então, tinha alguma coisa que não estava te trazendo esse recheio, te trazendo esse ânimo, né? E agora vem essa energia do número 6, equilibrando tudo, harmonizando tudo e fazendo com que você se sinta, realmente sinta esse sim do universo, de que você está no caminho certo, de que você está fazendo, dando os passos certos, sintonizando com as forças. Sabe assim, quando eu falo para vocês de que a gente sente, né, o sim do universo, ou então a canção da nossa alma, né, eu escuto a música da minha alma, é aquele momento em que a gente sintoniza com a nossa espiritualidade. E embora tenha aqui uma pessoa especial que está derramando todo o seu amor na sua direção, a conexão espiritual, ela é a conexão com a nossa divina presença eu sou. Ela é a nossa conexão com a nossa essência. Antes da gente se conectar com mestres, guias, anjos, seres de luz, irmãos das estrelas, pessoas queridas que já fizeram a passagem, mas continuam vivas, continuam existindo, é sempre importante falar sobre isso, né? Continuam vivas, não sob a forma da vida neste planeta, mas em outros mundos continua a acontecer essa vida, ok? Então, assim, antes da gente fazer essa conexão com os outros, né, todos esses que eu falei, a primeira conexão é conosco, com a nossa essência. E uma vez que esse modelo, imagina uma chave dentro de uma fechadura, que você coloca a chave, gira e a porta se abre. Funciona, ok? Então é sobre isso, é o modelo chave-fechadura. A gente se conecta com a nossa essência e, portanto, a gente sabe que o caminho é de vitória. Não importa como isso vai acontecer. Por isso que eu não vejo aqui uma fadiga mental, entende? Por isso não deixe também as emoções fazerem você perder a alegria, fazerem você perder, sabe, o seu tchatcha. Porque o caminho é de vitória e invariavelmente isso vai acontecer. Por isso busquem, meus queridos, busquem por estes minutinhos de self-care. E eu intenciono do fundo do meu coração que essa leitura possa ser um desses momentos, né?
que você possa, dentro do seu tempo, dentro do seu momento, você possa assistir. De repente você não vai assistir a leitura de uma vez, mas você pode ir assistindo aos pouquinhos. Volta sempre lá no seu histórico, aperta o vídeo novamente, você vai começar de onde você parou, né? Até eu lançar a próxima leitura de vocês, leva mais ou menos aí 15 dias, tá? Porque eu posto um vídeo por dia. Então, são 6 leituras na semana, não 12 leituras na semana. A gente precisa perceber que a energia ela tem que transmutar, ela tem que reciclar, entende? Então, assim, dedique um tempo para você. Eu espero do fundo do meu coração que essa leitura esteja sendo positiva, esteja te ajudando, contribuindo positivamente para a sua vida neste momento, do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? E é isso, gente. O caminho é de vitória. O destino é a vitória. Ponto. É isso, tá? Eu quero aproveitar já e fazer com vocês o vosso mantra, tá bom? Esse mantra de poder para a gente ativar essa energia tão linda que vem para vocês nessa leitura, tá bom? Então o mantra que eu quero fazer com vocês é exatamente esse, né? O meu caminho é de vitórias. O meu caminho é de vitórias. E eu decreto, está feito e assim é. Que lindo, gente! Eu espero que vocês possam sentir essa energia chegando aí nos vossos corações e leve essas palavras com você. Leve, pratique. Sempre que você sentir a vontade, o chamado no seu coração de harmonizar seus pensamentos, tranquilizar o seu coração, exercitar aquela capacidade que a gente tem de perceber as coisas boas acontecendo, mesmo quando às vezes não tá nada bom, mas a gente conseguir detectar algumas coisas, nossa, isso já é uma grande bênção, né? E a gente vai movimentando a nossa energia, a gente vai se aproximando da vitória, do sucesso, da realização que a gente estava buscando. Então aqui a gente me mostra que realmente toda a busca, né, todo o caminho, todo o autoestudo que vocês fizeram super valeu. Você chega nesse ponto, vocês tiveram coragem, agiram com determinação, fizeram todo um estudo, estudaram todas as possibilidades, mas foram atrás. Ação, movimento, determinação, coragem, a ação que vem do coração. E o resultado, gente? O resultado de nós fluirmos não com o coração no sentido passional, tá? É muito importante colocar isso para vocês. Aquela coisa que a gente faz no frisson, no calor das emoções, não é isso. É um movimento consciente em ressonância com a energia do nosso chakra cardíaco. É um centro energético de força, não é o órgão coração, ok? É diferente. Tá? Então, e nem com as emoções assim fervendo, borbulhando, não é assim também, de cabeça quente também, tá? Então, assim, é uma energia muito, muito, muito bem canalizada, discernida, que flui dentro da capacidade que eu falo para vocês, da inteligência, inteligem, escolher dentre infinitas possibilidades, infinitos caminhos e rotas, eu escolho aquele que é melhor para mim. Antes de tudo vir abaixo, né? Antes da casa literalmente cair, tá bom, meus queridos? Então, leva com vocês, tá? Leva essas palavras dentro do seu coração. Meu caminho é de vitórias e ative essas energias sempre que você sentir a necessidade, tá bom? E eu quero aproveitar e fazer com vocês um outro mantra para quem me segue lá na outra mídia, que eu falei para vocês que tem um link aqui na descrição. Já viu um vídeo que eu coloquei chamando vocês a se unir a nós, a ser mais um elo dessa nossa grande corrente do bem, que é o mantra anual. Esse mantra anual eu estou trabalhando com todos vocês da nossa grande família aqui do canal O Equinócio Tarô, tá bom? E tenho feito em todas as leituras desde 4 de fevereiro eu comecei. Tá? O projeto, e eu vou fazer durante todo o ano. Foi um chamado que eu tive, que eu senti no meu coração, e estou trabalhando com todos vocês e tenho recebido um feedback muito positivo de todos vocês, escrevendo, falando o quanto tem transformado a vida, o quanto tem trazido coisas boas, o quanto vocês têm sintonizado nessa energia positiva e o quanto tem ajudado exatamente nesse exercício da gente ver o lado bom. Né? Que é uma prática, é algo que a gente vai se habituando, tá? E às vezes quando não tá muito bom,
mas a gente olha o lado bom e aí fica bom, né? Fica um pouquinho melhor e assim a gente vai fluindo, e assim a gente vai fazendo na travessia, assim a gente vai ajustando o prumo do nosso barco, porque quem faz a nossa rota, nós somos a nossa bússola, quem faz a nossa rota somos nós, tá bom, meus queridos? E é isso que eu sinto aqui para vocês. Então o mantra funciona da seguinte maneira: você vai levantar todos os dias pela manhã, por isso que eu falei daquela energia da gente começar o dia numa frequência super positiva. Então você vai abrir os olhos pela manhã e a primeira coisa que você vai fazer é repetir estas palavras. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. De novo, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Yes! E assim é. Então, este mantra, ele serve para nós entrarmos numa energia de gratidão e ele serve também, gente, para a gente elevar a frequência do nosso planeta. E com certeza, juntos, todos nós aqui da nossa família, do canal O Equinócio Tarô, unidos também a outras pessoas que de repente você vai convidar, e eu super recomendo que você convide, quanto mais melhor. A gente vai elevando a frequência do nosso planeta. Imagina a energia positiva que a gente está gerando. Que delícia! A nossa Mãe Terra receber essa vibração, o universo receber a nossa vibração de gratidão, de sermos gratos pelas nossas vidas, celebrarmos esta grande possibilidade de aprendizado, de construção e de vitória sobre o ser, principalmente, ok? De vencermos as nossas limitações interiores e termos as nossas conquistas financeiras, os nossos pontos de destaque, os cargos, o dinheiro, o nome, enfim, né? Mas principalmente a vitória sobre as nossas limitações internas, porque é isso que a gente vai levar daqui, tá bom, meus queridos? Então, assim a gente contribui para nós, para as nossas vidas e também para a nossa terra. É fantástico. Convido você e conto com você, tá bom, Virgem, para se unir a nós nessa grande e poderosa corrente do bem. Olha o que vem aqui. Deixa eu tirar para vocês o que tem aqui no fundo do deck. Olha, isso aqui é uma super confirmação, tá? Isso aqui é uma super confirmação para mim de que verdadeiramente não dá mais, tá? A energia realmente pede por essa modificação, já existe um cansaço, existe uma fadiga aparente, né? É aquele momento assim assim, existe limite para tudo na vida, né? Então, esse ano, inclusive aqui a energia do número 9, então esse ano vai trabalhar em cima disso, sabe? É aquele ponto culminante. Chegou ali, ou vai, ou então para, entende? Então, assim, não dá mais para continuar dessa forma. Ou muda, tanto para uma coisa quanto para outra, entende? E é isso que vem aqui para mim, tá? Então, mostrando realmente o cansaço. E as cartas já tinham trazido isso, né? Cansaço no nível emocional, porque a fonte já não estava, né? O exemplo da fonte, que eu sempre quando eu olho essa carta eu me lembro disso. Então, aquela fonte que já a aguinha já não tá mais, só fica no primeiro potinho, não desce, não alimenta, não tem mais força, não tem mais energia, a energia se foi. E também o sentido mental. Então, assim, todo o sistema que compõe o nosso ser, todos os corpos, físico, mental, emocional, energético, essência, já tá tudo uma bagunça, uma lambança, entende? Então é isso que vem aqui para vocês, é uma super confirmação, tá? E aqui, essa carta, ela traz essa energia do pensamento, da ideia, daquilo que eu falei para vocês, sabe? Então, de repente, pode até ser que vocês estejam com várias ideias ao mesmo tempo, vários pensamentos positivos nesse sentido de mudança. E aí, o que eu posso sugerir para você fazer, que é muito legal, e eu sempre faço isso na minha vida quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que, né, mudar o curso, colocar o meu barquinho para um novo direcionamento, enfim. O que eu faço? Eu pego uma folha de papel, e eu coloco assim, situação, né, A, exemplo, situação B. E aí, eu vou escrever
né? Pego ali e coloco tudo, aspectos positivos e aspectos negativos, de um e de outro. E vou somando. E somo. Você vai enumerando, você fala, bom, peraí, esse caminho tem mais aspectos positivos, tem mais fatores positivos do que negativos. A outra deu mais negativa, então esse aí tá fora. Entende? Você, quando começa a ficar muita coisa negativa, você fala, nossa, peraí, não é isso. Entende? Isso é uma coisa que quando de repente você está com muita opção, tem muitas ideias, muitos ideais, e aí a gente fica sem saber o que fazer, é interessante você colocar isso no papel. Quando você coloca isso no papel, você consegue ter exatamente essa visão do observador, como a gente tem, vocês estão vendo, eu também estou vendo, então a gente vê, assim como as cartas dispostas na mesa, a gente tem essa visão do observador, a gente consegue sair da nossa posição de estar ali naquela situação e a gente consegue ver com outros olhos, o que facilita muito numa tomada de decisão. Tá bom, meus queridos? E aqui também vem para vocês que enquanto você não faz a mudança, enquanto você ainda está conjecturando ideias, enquanto você ainda está estudando certas coisas, não fale, ok? Não fale. Espere, porque aqui tem uma energia de sucesso, aqui tem uma energia muito positiva, de satisfação pessoal. Lembrando sempre para falar para vocês que para cada um de nós o significado de sucesso ele é muito íntimo, muito particular e varia também mediante o momento das nossas vidas. Então, por exemplo, eu quero um outro trabalho porque eu quero me sentir mais, eu quero ter mais status ali, eu quero estar mais em evidência. Então, nesse momento, a vitória para você é isso. Mas, de repente, você quer mudar de cidade porque para você a vitória, você está se sentindo com as suas energias recarregadas, você está se sentindo bem, você se sentir, né, feliz. Então, isso para você é vitória. Entende que essa questão da vitória, ela vai mudando mediante momentos das nossas vidas e cenários também que nós estamos vivendo, né? Então, enquanto você não conquista isso, enquanto você não virou, primeiro, são duas coisas, né? Quando você começa a virar o barco para seguir naquele direcionamento e até você chegar lá, naquele ponto de vitória para você, sucesso para você, não fale, evite falar. Tá bom, meus queridos? A única pessoa que você pode falar, né, é essa conversa com essa pessoa tão amorosa que tá aqui, nossa, fazendo uma super sintonia, inclusive vem aqui para passar para vocês essa comunicação, tá? Por conta dos laços de amor, pode ser que alguns insights, às vezes sincronicidades, eventos que você possa ver, às vezes alguém que vem falar para você, às vezes alguma mensagem, de repente pode ser por conta dessa influência positiva. É uma pessoa que ama muito você, não é pouco não, é muito, é um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor caro, amor precioso, tá bom, meus queridos? E aí, essa pessoa pode estar, através desse amor, pode estar tocando outros corações. De repente sou eu a mensageira, né? De repente sou eu a pessoa que vai estar te trazendo essa mensagem de inspiração, né? Para você avaliar, para você, através dos seus pensamentos, do autoestudo, do estudo da sua vida, que é um bem único, que é um bem precioso, né? Você possa fluir na direção sempre de mais e de melhor, dessa evolução, né? Não só do ter e do ser também. Tá bom, meus queridos? Então estejam atentos também a pessoas que podem estar chegando, de repente se for trabalho, estejam atentos a e-mails, a formas, né, de comunicação, estejam atentos a estas pessoas que de repente podem estar surgindo nesse sentido de comunicar algo que é importante para vocês nesse momento dessa transição. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia amorosa, por essa energia que com certeza faz, assim como essa pessoa, é derramada sobre a minha vida de formas tão divinas, de formas tão maravilhosas, que preenchem
me preenchem de uma forma muito, muito, muito amorosa, muito, muito delicada, muito gentil, muito amável. Gratidão, meus queridos, por isso, por me permitirem viver tudo isso, tá bom? E é por isso que eu desejo que vocês sejam igualmente, eu retribuo do meu coração, que vocês sejam igualmente abençoados, que tudo que vocês desejam para mim possa retornar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas, meus queridos, estendida a cada um de vocês e dos seus também, tá bom, Virgem? Vamos lá, Virgem, o que mais? Os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber para este momento. Misericórdia, olha o que veio aqui. Ó. E aqui, olha só que interessante, né? Aqui vem um triângulo da energia do número que representa o número 3, que é uma conexão espiritual. E aqui, quando eu falei para vocês do número 6, né, a gente tem duas vezes o número 6, energia do número 12, 3. Olha isso, gente. E aqui a energia espiritual dessa pessoa bem no ápice, que faz um triângulo aqui para mim. Olha isso, quantas sincronicidades, né? Isso aqui é uma prática, vou pegar mais uma. E já vou pegar, para deixar para vocês, já vou deixar esse deck aqui, gente, porque esse deck, ele traz mensagens muito, muito, muito legais para a gente ver energias de ativação, ele traz práticas, tá? Esse deck, quem assistiu as minhas leituras de 2025, as anuais, viu que eu utilizei ele, tá? Então é realmente maravilhoso. Inclusive, gente, 2 recados para vocês, já vou aproveitar que senão depois eu esqueço. A playlist de vocês vou deixar aqui, tá? No cantinho da tela, sempre aparece para vocês aqui, eu deixo sempre direitinho para vocês, tá? Essa playlist é Virgem 2025. Lá, gente, tem todos os vídeos que eu fiz para vocês até o presente momento do ano de 2025. Vale lembrar que as leituras, elas são atemporais, para o momento em que os vídeos chegam para você, tá? São sempre imbuídas de reflexões e elas valem para qualquer momento das nossas vidas, ou como eu falei, para alguém que de repente você conheça. Com exceção de 2 que estão lá, que é a anual, então é uma leitura feita com a vibração para o ano de 2025, que é uma leitura que eu recomendo que você volte e assista por diversas vezes ao longo do ano, ok? Por quê? Porque assim a gente vai vendo se a gente está ativando, se a gente não está ativando, se é isso que a gente quer, se não é, entende? E a gente vai, conforme a gente vai criando nossos retalhos, né, da nossa colcha, a gente vai, e aí é legal você voltar, tá? E assistir. E a outra é a do começo de 2025, que vale mais ou menos até meados do mês de abril. Então, assim, essa leitura ainda está válida, tá? Lembrando que eu não sou, para quem me assiste e sabe, né, da forma como eu leio o tarô, eu não sou de precisar datas, porque eu acredito que o tarô não tem nada a ver com bola de cristal e nem com vidência, ok? Então o tarô para mim não tem nada a ver com isso, então eu não trabalho dentro de uma linha de tarô preditivo, tá? Eu trabalho dentro de uma linha de tarô reflexivo, de tarô filosófico, é diferente, tá bom? Então assim, não quero esse karma para mim, tá? De ficar brincando de Deus, de ficar estipulando datas e tal. Quem sou eu para fazer uma coisa dessas, gente? Misericórdia, né? Jamais eu quero isso para mim. Então não trabalho dentro dessa forma, tá bom? Então fica essa playlist lá para vocês. E é importante falar que os decks que eu estou utilizando nesta leitura estão aqui na descrição deste vídeo, tá? E aqui também na descrição, gente, tem o meu site, tá? É uma novidade, tá bom? Se você ainda não acessou, eu super convido que você acesse www.oequinociotarot, é exatamente o nome do canal, tudo junto.com.br. Aparece aqui também para vocês, tá? E lá, gente, por que eu tô falando isso? Porque lá tem a minha coleção que vocês tanto pediram para mim. Anne, fala dos seus decks. Enfim, tá lá todos os decks, tanto de tarô quanto de oráculos, que vocês sabem que eu adoro oráculos também, tá bom? E tem livros, e futuramente, em breve aí, né,
vai vir mais coisa especial para vocês lá. Então eu recomendo carinhosamente que você acesse também de forma frequente, porque toda hora eu vou estar fazendo atualizações lá. Tá? É uma coisa que essa lista não vai parar de crescer nunca, a minha coleção. Então, nunca é muito tempo, né, gente? Mas pelo menos por hora ela vai continuar crescendo, tá bom, meus queridos? Então eu recomendo que você acesse, tá bom? E eu vejo você lá também. Então, recados dados. Dentro dessa playlist tem, nesses vídeos anuais, tem, gente, todos os vídeos já estão atualizados com os decks que eu utilizei naquelas leituras específicas, tá bom? Caso você gostou de algum deck que eu fiz, tá bom? Que eu usei, tá lá direitinho para vocês. Consegui deixar isso organizado, que já era o que eu queria fazer, já vinha pensando em fazer. Eu e a minha equipe estamos trabalhando nisso com todo amor e carinho, tá bom? Então vamos lá, essa carta fala sobre a dinâmica. E eu falei sobre essa energia de movimento, né? Então, olha só que lindo. E aqui, aquilo que eu falei sobre a energia do número 3. A frequência do dinamismo apoia a nossa habilidade, pasmem o que está escrito aqui, de harmonizar, olha isso, eu falei sobre a energia do número 6, de harmonizar as camadas as camadas e os aspectos, né, de diferentes origens e diferentes frequências. Isso vale também para a questão dos corpos, né? Quando eu falei corpo mental, corpo emocional, nos ajuda a colocar tudo junto, né? A organizar a realidade que é feita de diferentes elementos. Lembra quando eu falei sobre a energia do amor e dessa pessoa que vibra, que não é porque ela partiu que acabou, que finalizou, pelo contrário, a pessoa continua viva, porém não neste arranjo molecular, ok? A forma do arranjo molecular que essa pessoa necessitava para existir neste planeta não existe mais, retornou para o planeta, porque tudo é da Terra, pertence à Terra, não é nada nosso, é só emprestado, tá bom? Então, a essência, que é do indivíduo, que é da pessoa, vai com ela, ok? Então, o que muda é exatamente esses diferentes elementos. Olha só que interessante, né? Tanto familiares, aqueles que são conhecidos, quanto aqueles que estão completamente novos, com facilidade, graça e grande alegria. Ou seja, olha a energia de harmonia aqui fluindo para vocês. Isso me mostra e confirma que é um momento desse dinamismo estar acontecendo e estar fluindo, estar contribuindo para, primeiro, uma restauração. Existem várias curas energéticas acontecendo aqui, mas também para um sentido de vitória. E é perfeito com o nosso mantra que eu falei para vocês. O meu caminho é de vitória. Então, por exemplo, é no meu trabalho? É vitória. É no meu relacionamento? É vitória. É comigo mesma? É comigo mesmo? É vitória. Tô feliz com a minha vida. Tô feliz com as conquistas de hoje. Quando eu falo para vocês o mantra da celebração, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, não é só a de agora. É a de ontem, é a de hoje e a de amanhã. As conquistas, né? Sempre no plural. Sempre no plural. Eu quero ler essa mensagem aqui para vocês, porque, gente, a carta tá combinando, olha isso. Olha isso, gente, a carta combinando com a toalha. Que coisa mais linda. Eu adoro quando isso acontece. Eu acho bárbaro, acho bárbaro. O divino é fantástico, né, gente? É aquilo que eu falo que tudo é bênção, é beleza e é perfeição. E não tem jeito, é isso mesmo. E olha, falei sobre a energia do número 10, né? E eis que vem 2 vezes aqui. Então é algo que se mostra verdadeiramente sendo trabalhado neste ano, tá? É algo que vocês vão estudar, vão avaliar e vão começar a promover as mudanças necessárias para que você chegue nesse ponto de finalizações dessa situação que às vezes possa não estar te trazendo um sentido, te trazendo ânimo, te trazendo alegria de viver, né? Para um momento de colocar um basta, de colocar uma finalização e fluir para um novo começo, um novo momento, tá bom? Essa carta fala sobre a nossa querida Terra, eu acabei de falar, né, no planeta, eu acho linda essa carta, e ela traz uma prática, tá? Diz assim: a frequência de Gaia, que é o espírito vivo, existe um conceito de animismo, né, de que tudo tem anima,
tudo tem vida, né? Eu particularmente gosto muito disso, e até por conta da filosofia, na verdade não é nem da filosofia hindu, é da parte da formação do universo, né, da cosmogênese, assim. Então eu gosto muito. Por quê? Porque atribui, Feng Shui também trabalha em cima disso, né? Atribui que tudo tem vida. Então, por exemplo, você tem um móvel de madeira na sua casa, né? E falar com vocês sobre isso é muito legal, porque vocês são super cuidadosos, vocês se esmeram, vocês têm capricho, e é muito legal falar com vocês sobre isso. Então, por exemplo, a roupa lá do guarda-roupa, né? A roupa lá que você falou assim, nossa, essa roupa não dá mais, né? Pra eu usar. Então, assim, não é por causa disso que você vai amassar ela de qualquer jeito, vai jogar ela fora, vai colocar ela no lixo. Jamais você vai fazer isso. O que você vai fazer? Às vezes até inconsciente, tá? Inconscientemente, às vezes você nem sabe, né? Que por que você tá fazendo, mas é porque tem vida ali naquela roupa. Ai, como assim, Anne, tem vida? Gente, é feito de moléculas, é feito de átomos. Tem vida ali. A madeira tem vida, o cristal tem vida, o tecido, o algodão tem vida, o linho tem vida, né? Então, assim, tudo tem vida. Parte desse conceito do espírito vivo da Terra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela roupa, você vai dobrar, né? Aí você vai, de repente, já coloca alguma outra coisinha para dar junto. Às vezes uma meia que você vai colocar, né? Aí já faz aquele kit, coloca um perfuminho, coloca numa sacolinha, põe num outro plastiquinho e entrega para alguém, né? Às vezes um brechó que de repente faz doação, ou de repente para algum morador de rua, alguma moradora de rua, você pega e entrega e oferta a roupinha, né? Toda jeitosinha, toda arrumadinha, toda perfumada. Por quê? É um conceito de que aquilo tem vida. Então você não vai tratar aquilo de qualquer jeito, tá? Então essa carta ela trabalha dentro dessa energia, tá? Não só do planeta, mas de tudo que pertence ao planeta, bichinhos e tudo. Inclusive, hoje entrou um passarinho na minha casa e ele virou um morador. Ele virou um morador. Eu chamo ele de Pripinho e ele vem e ele vai e é a coisa mais linda, assim. Eu vou ver se eu consigo depois tirar uma foto para colocar na nossa comunidade, porque ele é muito rapidinho, sabe? Então ele fica para lá e para cá. Peca ele, sabe? Então eu quero tirar uma foto para colocar para vocês verem que coisa bonitinha. É um presente da Mãe Terra, tá bom? Fiquem atentos a estes sinais, tá, gente? Fiquem atentos. A frequência da nossa Mãe Terra nos lembra que nós somos, olha que lindo, acabei de falar sobre isso, infinitamente conectados uns aos outros, assim como estamos conectados com a nossa grande mãe, Divina Mãe Criadora, e ao universo que nos deu a todos, né, a vida. Olha que lindo, gente. E essa carta é um mergulho, né? Então, o que vem para passar para vocês com relação a essa carta? Bom, já falei sobre o exemplo dos sinais, né? Usando o exemplo aqui do passarinho. Então, o que vocês podem fazer? Conexão com a nossa Mãe Terra. Ah, aqui vem muitas flores para vocês. Então, depois eu vou falar sobre os chakras e aí faça traga a natureza para perto de você, caminhe mediante a natureza. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, dedique um tempo para você, dê uma caminhada. Não precisa ser uma caminhada de 3 horas, mas dê uma caminhada de 20 minutos, 20 minutinhos, que você possa sair para você olhar o céu. Nós estamos muito encaixotados. É importante a gente ter essa conexão. Ai, Anne, mas não tá dando, não tenho tempo. Tudo bem, abre a janela, olha para o céu, olha as plantas. Olha o verde que vem para vocês aqui. Conecte-se com a Mãe Terra. Conecte-se. Vai ser muito bom para essa restauração energética, tá? Essa carta também de número 10 fala sobre autoridade. Olha isso, gente. A frequência da autoridade nos lembra que a verdadeira autoridade, ela é poderosa, ela é dirigida e realizada. Ou seja, ela é tangível, ela é e ponto, certo? Mas ainda é receptiva, sábia e amorosa. Então, essa carta, ela me vem
sobre dois aspectos. Primeiro, a questão da autoridade. Você com você, então aqui fica um questionamento que vocês adoram, né? Que quando eu levanto isso para vocês, e é para isso que eu tô aqui mesmo, para fazer vocês pensarem. Então, primeiro, guarda isso com você e pensa sobre isso. Qual é o seu nível de autoridade sobre a sua vida? No melhor estilo daquele estou pensando ou sendo pensado, né? Ou pensado. Então, assim, veja, você está vivendo, perdendo a sua autoridade? Pensa sobre isso, tá? Qual é o seu nível de autoridade, de comando sobre a sua vida, de maestria sobre a sua vida? Você está exercendo autoridade sobre você, sobre as suas escolhas, sobre os seus feitos? Você se sente vitoriosa, vitorioso? Não precisa me responder, pensa, só reflita, tá bom? Então, assim, você está sendo vitoriosa, se sentindo vitoriosa, vitorioso com a sua vida, com as suas escolhas? Se sim, maravilha. Se não, opa, precisa mudar. E é exatamente o que vem aqui, tá bom? A outra coisa que vem é sobre aspectos de autoritarismo na sua vida. Por exemplo, uma chefia que não está exercendo uma autoridade de forma amorosa, de forma generosa. E é por isso que às vezes você vai trabalhar e aí você fala, misericórdia, mais um dia, que show de horror. Assim, tá? Ou então com aquela pessoa que você quer construir uma vida ou que está fazendo uma parceria, independentemente se é romance ou não, e a pessoa exerce uma energia completamente antagônica a essa frequência de luz aqui, né? Desse ser de luz que está emanando amor na sua direção, entende? Uma pessoa que tem autoridade em cima de você, que quer sobrepujar suas ações em cima de você. O resultado é, chega. Não aguento mais ficar em cima disso, porque eu acredito que vai mudar, mas não muda. Eu acredito que vai mudar, mas não muda. E aí eu tô me mantendo dentro de uma estrutura que tá cheio, tá repleta de rachaduras. E o negócio vai desmoronar. E aí você vai ficar insistindo nisso. Porque aqui é muito disso, sabe? Você está insistindo numa coisa que já não está legal. Que já tá assim, alerta vermelho, precisa mudar. Desse jeito que tá, não vai dar. Tá bom? Então o que vem aqui para vocês é sobre isso. Essa carta da autoridade, ela é muito legal nesse caso aqui de vocês, para que a gente possa refletir sobre esses dois aspectos, tá? E os dois se interconectam de forma perfeita, tá bom? Então vamos lá. Eu já falo sobre os números, né? Já falei um pouquinho sobre os números da vossa leitura, mas eu tenho outras cartas para tirar e aqui eu quero ver as práticas com vocês, tá? E aí vamos falar também sobre as ativações a nível de chakra. Tem algumas curas energéticas aqui para passar para vocês. E aí eu vou falar sobre cristais e outras coisas que vocês podem estar utilizando. Vamos lá, Virgem. Quais são as práticas? O que eles precisam? O que mais eles precisam para ajudar? Vieram duas. E eu vou aceitar as duas. Deixa eu só ver o que vem no fundo do deck. Esse deck é a minha paixãozinha. Olha, misericórdia. Eu sabia. É incrível. Esse deck é uma coisa. Esse deck é da família, da mesma criadora desse deck aqui, tá? E, inclusive tem o tarô dela também. É uma pessoa que tem uma arte que é uma coisa assim absurda. Bom, eu vou começar com essa carta aqui. Essa carta confirma um dos chakras que eu vou falar para vocês trabalharem, tá? Essa carta fala sobre o espaço. E ela diz assim: tome um espaço para recalibrar a sua energia. Gente, é perfeito, né? Eu falei sobre isso, dei exemplos, falei até que a própria leitura pode estar sendo esse momento para você recalibrar as suas forças, porque uma vez que nós estamos bem, a gente consegue fluir bem nas nossas vidas. É meio óbvio isso, mas às vezes, quando a gente está ali naquela situação que o plug está fora da tomada, a gente não consegue perceber. Então, às vezes, é tão óbvio, tá ali, mas a gente não cai em si, né? Quem de nós nunca? Então, assim, faça práticas e, principalmente, quando as coisas não estão indo bem, procure fazer alguma coisa que deixe você bem. É importante,
porque isso vai mudar a sua frequência. Ai, Anne, mas o que eu posso fazer? O próprio mantra. Ou outra coisa que você goste, vai dar uma volta, vai esparecer a sua cabeça, tá bom? Vai trocar energia com a nossa Mãe Terra. Tá, gente? Eu falo isso sempre para vocês. Muitas das questões que nós estamos vivendo, tempos bem desafiadores, faz parte do ciclo da nossa Mãe Terra, tá? E nós estamos aqui em missão, e principalmente para o burilamento, para esse dinamismo do ser, da construção do nosso ser. Então, assim, é importante que, mediante estes cenários, né, a gente possa se reenergizar, se recalibrar, senão a gente acaba sendo engolido pelas situações. É isso que acontece, né? E muitas das questões que a gente está vivendo é por conta dessa desconexão com a nossa Mãe Terra, porque a gente fica encaixotado, não tem contato com a natureza. Então essa separação, o fato de nós estarmos nos transformando por mimese, né, ou por repetição em máquinas, isso está nos trazendo uma falta de bem-estar tremenda. E é uma das causas dos grandes males da nossa humanidade hoje. A separatividade, a separação com o nosso planeta, tá bom? Essa carta aqui, ela vem para falar exatamente sobre isso, então é mais uma prática que mostra um bonequinho dançando, se movimentando. Então é isso, gente, mova o seu corpo, mantenha a sua circulação se movimentando, dance, corra, balance, né? Então assim, coloca uma música que você gosta, dance a música, ou então vai dar uma corrida, caminhe, enfim. Faça alguma coisa que você gosta. Existem as práticas de Qigong, muitos de vocês falaram para mim que já estavam fazendo as práticas, eu fico muito, muito, muito feliz com isso, né? Acho que é fantástico, uma energia incrível, a gente sente a captação do Qi, do Prana, né? Da energia divina e de vida. Então assim, eu acho fantástico, tá? Faça coisas que você gosta, tá bom, meus queridos? É importantíssimo. Tá? Aqui vem a energia do número 4. Essa carta fala sobre... gente, ó. Ai, meu Deus, essa carta é tão que eu acabei de falar. Misericórdia. O vento debaixo das suas asas. Que lindo. Faça mais daquilo que você ama e se sinta inspirado, se sinta inspirada. Perfeito, eu acabei de falar sobre isso e eis que veio essa carta, né? Maravilhoso. Essa carta traz energia do número 7 e eu vou tirar aqui para vocês, eu vou deixar assim. Ai, gente, eu não sei como é que eu coloco aqui. Pronto, assim. Vocês sabem que é aquele momento, né? Aquela coisa, me dá aquela coisa, tem que arrumar. Ai, que nossa senhora. Vamos. Eu vou tirar aqui e vou falar para vocês já dos números e já falo dos chakras também. Gente, sabe o que acontece? Acontece que é o seguinte, as cartas para mim, elas são sagradas. Eu tenho um respeito tão profundo, tão genuíno, tão único, sabe? Que eu não posso ver bagunçado, sabe? Assim, não é só a questão da bagunça no sentido visual, que já traz uma certa, né? Já traz uma certa coisa. Mas é sobre o respeito também, sabe? Não, também por vocês que estão assistindo, porque ninguém merece ver um negócio tudo, uma carta por cima da outra, um show de horror, né? E também até para eu também poder, olha, vieram as duas, eu vou aceitar as duas, também para eu poder raciocinar, para eu poder, né, me conectar com esse universo tão incrível. Então, é isso, sabe? É respeito, é amor e tudo mais, tá? Vamos ver quais que vieram? Ai, gente, olha, a natureza. Essa carta é um espetáculo. Ah, que lindo, ótimo, veio um chakra aqui pra gente, mas é uma coisa. Bom, vamos aproveitar então que veio essa energia dos chakras, então já vou aproveitar, já vou falar dos chakras que vieram para serem ativados e a gente já fala das cores aqui, tá? Então vamos lá, nós temos aqui, gente, uma energia para vocês
De chakra, chakra cardíaco, Anahata Chakra, é uma energia para ser trabalhada do verde, e eu vou colocar o rosa também. Nós temos aqui uma energia de chakra da coroa, tá? Sahasrara Chakra. Então a gente vai ter aqui as cores dentre o roxo e o lilás, violeta, tá bom? E nós temos aqui uma energia também de chakra raiz, Muladhara Chakra, o vermelho, e temos também uma energia de conexão com Swadhisthana Chakra, laranja, tá? Chakra esplênico. Então, gente, o que vem para passar para vocês? Todas essas cores. Laranja, vermelho, perdão, né? Chakra raiz. Depois laranja, depois verde e rosa, violeta e roxo. E aí, como que você pode trabalhar com essas energias, né? Com essas cores? Nas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sua mesa de trabalho, tá? Ou então você pode trabalhar também com cristais, que eu acho sensacional, uma super forma de ativação. Lembrando sempre que os cristais, gente, tem que estar em contato com a sua pele. Seja nas pulseiras, sejam nas joias, sejam em colares, devem estar fazendo a conexão com a pele. Senão não adianta nada, vira só uma peça decorativa, tá? Mas não tem o poder de troca energética que ele tem a sua função para cumprir naquele momento, tá? Que está sendo trabalhado aqui, que está sendo ativado, ok? E você pode trabalhar também com alimentos que estejam vibrando dentro dessa energia. Então, por exemplo, alimentos vermelhos, alimentos alaranjados, alimentos, o roxinho, como por exemplo uma amora, uma framboesa, uma blueberry, tá? A pitaia, que vai trabalhar com o rosa, o verde, todas as folhas, vermelho, melancia, morango, o alaranjado, laranja, mamão, tá bom? E aí você pode implementar estes alimentos na sua alimentação, a fim de também estimular a ativação a nível de chakras. Lembrando que isso é um plus, tá? É um a mais aqui para a leitura, porque a própria leitura também já está fazendo isso, tá bom? Mas eu sempre gosto de dar esse a mais para vocês, tá bom, meus queridos? E aqui, falando sobre a energia dos números para vocês. Então, nós temos, como eu falei, sobre a energia do número 6, que tinha se transformado no número 3. Nós temos uma energia espiritual para vocês, o 6 volta aqui novamente. Tem essa energia do número 4, tem uma energia espiritual para vocês, a frequência do número 10, que traz essa energia de ápice, finalização desse ciclo, início de outro, conflitos, coisas que não estavam legal, né, vão ficar para trás para dar espaço para um novo vir. Também energias de números mágicos de ativação aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Me mostrando que sim, vocês estão no caminho certo, vocês estão exatamente na frequência da vida dos vossos sonhos, tá bom, meus queridos? Na frequência da vitória. Yes! E assim é. Bom, meus queridos, vamos lá. Essa carta belíssima, para a gente fechar com chave de ouro a vossa leitura, ela traz uma frequência aqui, gente, de chakras que estão para quem gosta de música, numa oitava acima, ok? É numa tônica acima. Então a gente tem aqui o chakra elevado do coração. Então olha o tamanho da proporção dessa cura para vocês. Então imagina aqui, gente, que essa fonte agora tá super ligada e tá fluindo, que é uma beleza, e tá caindo, transbordando água, sobrando energia, tá alegria, felicidade, tá tudo de bom, a energia sendo renovada. É isso, essa carta fala sobre essas bênçãos, né? Lindo demais para vocês, tá? É exatamente esse momento e essa carta vem ativando exatamente este chakra. E essa carta linda, que é a coisa mais linda, isso aqui, gente, é pintado à mão, não é digitalizado, tá? É pintado à mão. A menina é uma coisa assim, é uma sumidade. Essa carta fala sobre a nossa querida Mãe Terra. E olha, justo a energia que veio aqui para vocês. Mais um motivo para você buscar a conexão
com a natureza. Se não dá para você ir até ela, traga ela para perto de você. Coloque cristais, plantas, enfim, bichinhos, né? Como eu falei do pripo que veio, né? Do pripinho. E aqui a natureza que nutre. E aqui também vem sobre os alimentos, tá? Os alimentos que eu passei para vocês são alimentos da nossa Mãe Terra, né? Alimentos que derivam do solo sagrado, que ela nos dá, tá bom, meus queridos? Então, com certeza, são alimentos que vão trabalhar de uma forma extremamente positiva neste momento das vossas vidas, tá bom, meus queridos? Virgem, que leitura mais linda! Eu finalizo esta leitura com o meu coração transbordando alegria, gratidão e felicidade de poder entregar essa leitura para você. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa inspirar você, que chegue no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Que você possa se sentir abraçada, abraçado e que possa, de alguma forma, contribuir positivamente para a sua jornada, inspirando você. Tá bom, meus queridos? Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, meus queridos, convido você a também ir lá no meu site, dar uma olhadinha, tá bom? Visitar o nosso site www.oequinociotarot, tarot com T no final, tá bom? .com.br, tá bom, meus queridos? Eu vejo você também lá no nosso site. E nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos, porque o caminho é de vitória. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Virgem. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Virgem, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Virgem. Até breve! Tchau, tchau!